Na praia de Trancoso, onde o sol cai no mar como uma gota de ouro líquido, dizem que o amor verdadeiro não se encontra sob as luzes deslumbrantes de São Paulo, mas nasce do pulsar da terra, do sal do vento e da respiração de alguém que nos faz esquecer o mundo. Ali, entre o som do samba e o murmúrio das ondas, pessoas que pareciam estranhas podem se perder uma na outra, não por destino, mas porque seus corações batem no mesmo compasso. E esta é a história de Emanuela Andrade e Caio Menezes, um casamento que começou com um acordo, mas terminou com a única coisa que não se pode comprar, o amor verdadeiro. Sob o céu da Bahia, onde a lua beija o mar e a chuva lava todas as mentiras, eles aprenderão a amar, não com segurança, mas com coragem. Uma história de fé, desejo e redenção através do amor, contada no ritmo de samba da alma brasileira. A manhã em São Paulo estava tomada por uma luz branca e fria como aço. A cidade nunca dormia, e hoje estava ainda mais barulhenta. O casamento do ano estava prestes a acontecer. A união entre dois impérios econômicos, entre uma mulher prestes a perder tudo e um homem que parecia ter o mundo inteiro nas mãos. No quarto envidraçado do Hotel Fasano, Emanuela Andrade permanecia imóvel diante do espelho. Os cabelos castanho escuros estavam penteados e presos com grampos brilhantes. O vestido de noiva branco e justo era ao mesmo tempo uma promessa e uma sentença. A luz da manhã refletia na renda e fazia com que ela parecesse se dissolver em névoa. Lá fora, São Paulo rugia com buzinas, aviões e, ao longe, um samba suave vindo de algum bar, uma espécie de zombaria. O coração de Manu batia fora de ritmo. Cada respiração era infinita. Cada tic-tac do relógio, um pequeno corte. A noiva precisa de brilho, disse a maquiadora, alegre e distante, passando mais um toque de blush em suas bochechas. Manu assentiu, um gesto automático de quem sonha acordada. Mas ela não sonhava. Estava cruelmente desperta. Sabia exatamente por que estava ali. A Andrade construtora, o orgulho de 3 gerações da sua família, estava ruindo. Seu pai, outrora chamado de Rei do Concreto de São Paulo, havia perdido tudo após uma sequência de investimentos errados. Sua mãe, Dona Helena, disfarçava o desespero com sorrisos cansados nas festas beneficentes. E quando um homem chamado Caio Menezes apareceu na sala de estar deles com uma proposta que soava como um contrato de salvação, o destino já estava selado. Você só precisa dizer sim. Do resto, eu cuido. Foi tudo o que Caio disse no terceiro encontro. A maneira como ele falou fez Manu sentir um arrepio. Não pela voz, mas pelo olhar. Profundo, intenso, como o mar da Bahia ao meio-dia. Diziam que ele havia ficado impotente depois de um acidente de surf. O boato se espalhou como fumaça de cigarro em um bar. Todos sabiam, ninguém perguntava. Para Manu, essa história chegou a ser um alívio. Teria o nome, o dinheiro, a paz, sem precisar tocar em um homem. Mas no instante em que ele entrou na igreja, ela percebeu que tudo em que acreditava estava se desmanchando como areia sob as ondas. A igreja Coração de Maria brilhava como um reino de flores. Centenas de convidados em ternos e vestidos de seda sussurravam sobre o luxo, sobre o acordo de ouro entre Andrade e Menezes. A orquestra começou a tocar, notas suaves como o balanço do mar. Seu pai, Augusto, esperava no fim do corredor, a mão trêmula sobre o braço da filha. Você ainda pode desistir, Manu. Ela sorriu leve como bruma. Desistir para quê, pai? Para perder tudo? As portas da igreja se abriram. A luz inundou o salão. Ela caminhou, passo a passo, firme e lenta. Todos os olhos a seguiam, mas Manu só via um, Caio. Ele estava no altar, de terno azul escuro, o corpo forte e a pele dourada pelo sol. A luz realçava o maxilar firme e os olhos profundos como o mar. Sem sorrisos protocolares, sem frieza, apenas um olhar que aprendeu, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Seu passo falhou. O ar ficou espesso. Ele era um estranho, mas aquele olhar a despia, a lia, a desafiava. Quando o pai colocou sua mão na dele, Caio se inclinou levemente. Você está linda e real. As últimas palavras fizeram sua pele arrepiar. Ninguém jamais havia dito isso a ela, como se fosse uma pessoa, não uma mercadoria embrulhada em seda. O padre falou as frases costumeiras. A música e o coração dela se confundiam. Quando chegou o momento, Caio respondeu: sim, aceito, sem hesitar, sem pausa. E Manu, com a garganta seca: sim. Um sussurro leve como vento. A mão de Caio apertou a dela. Apenas um toque, mas ardente. A festa aconteceu no terraço do Fasano,
com vista para a cidade cintilante. Vinhos, luzes e risadas enchiam o ar. Mas na mente de Manu ecoava a palavra que ele dissera ao beijar sua mão. Real. Ele era um homem de poucas palavras e muitos gestos. Durante toda a noite, manteve a mão em suas costas, leve, mas firme o bastante para que todos entendessem. Aquela mulher lhe pertencia. A cada parabéns, ele inclinava-se, sorria com elegância e respondia num tom baixo e seguro. Obrigado. Oh. Manu tentava sorrir, mas toda vez que ele se aproximava, o cheiro da pele dele, madeira e sal, a desestabilizava. Quando o cantor entoou Garota de Ipanema, Caio sussurrou em seu ouvido. Nasci na Bahia. Lá dizem que o mar sabe guardar segredos. E você, Emanuela, tem algum que queira guardar? Ela respondeu baixo. Se eu contar, deixa de ser segredo. Ele sorriu. Bom, gosto de quem sabe calar na hora certa. A frase cortou como uma lâmina suave. Manu sabia que estava sendo testada, mas também percebia algo mais. Uma serenidade triste, típica de quem já perdeu muito. A noite caiu. A música ficou lenta. Ela ficou na varanda olhando São Paulo brilhar lá embaixo, sentindo-se uma atriz num espetáculo do qual não podia sair. Caio se aproximou com uma taça de champanhe. Viajamos amanhã cedo, disse. Para onde? Bahia. Ele olhou o horizonte. Quero te mostrar onde tudo começou. Se este é o nosso começo, que seja junto ao mar. Não. Ela o observou. A luz refletida em seus olhos parecia metal derretido. Por um instante ela acreditou. Acreditou que por trás dos contratos e interesses havia algo mais esperando por ela. Mas os aplausos e chamados dos convidados a trouxeram de volta. Caio recuou, retomando o sorriso educado. Apenas o olhar permaneceu igual, profundo, calmo e perigoso como o mar antes da tempestade. À noite, o quarto nupcial estava tomado pelo perfume das orquídeas. Manu ficou diante da janela, retirando um a um os grampos do cabelo, o som metálico ecoando pelo chão. Atrás dela, Caio desabotoava a camisa, com naturalidade, como se o espaço já lhe pertencesse. Está cansada? Talvez. Ele se aproximou. O ar entre eles ficou curto. Manu deu um passo atrás. Não precisa ter medo, disse ele. Voz grave como o vento do mar. Não vou te tocar, a menos que queira. Isso. Ela riu, nervosa. Acha que eu vou querer? O olhar dele se suavizou. Mais cedo ou mais tarde. A Bahia faz a gente querer viver de verdade. Aquela frase ecoou nela a noite inteira. Ele se deitou sem tentar se aproximar. O respeito dele fazia o coração dela bater mais forte do que qualquer toque. Lá fora São Paulo chorava a chuva. As gotas na janela desciam como lágrimas que ela não ousava deixar cair. Ela olhou o homem adormecido a um passo de distância e, estranhamente, sentiu-se segura pela primeira vez. Sussurrou. Apenas para si. Talvez. A Bahia mude tudo. E não sabia que, ao amanhecer, o voo para a Bahia não a levaria apenas ao mar e à areia branca, mas a uma jornada sem volta. Aprender a amar, a confiar e a deixar o coração nu, sem medo. O sol de São Paulo surgiu pálido, atravessando a cortina branca do quarto alto. Emanuela Andrade ainda não havia dormido. Sentada na beira da cama, o hobby caído sobre os ombros, ela olhava a cidade labiríntica sob a chuva fina. Durante a noite, o som da chuva lhe lembrava tambores distantes, e a Bahia que ela nunca vira, mas que nas palavras de Caio soava como um lugar selvagem e sereno. Ela se virou. Caio dormia, a mão sobre o peito, respiração calma. A luz desenhava os traços fortes e orgulhosos do rosto dele, suavizados pelo sono. Era impossível acreditar que aquele homem fosse o impotente dos boatos. Tão vivo, tão cheio de força, não combinava com a lenda. Ela estendeu a mão até o cobertor, mas a recolheu antes de tocá-lo. Caio se moveu levemente e murmurou entre sonhos. Bahia, a luz, o mar. Um suspiro escapou dos lábios dela. Desde quando o nome daquele lugar a atraía tanto? Às 6, Caio despertou, lúcido como se nunca tivesse dormido. Vestiu-se diante do espelho. O voo sai às 8. Deve comer alguma coisa, disse, sem olhá-la, mas com voz cuidadosa. Não estou com fome. Ele voltou-se, e o olhar fez com que ela quisesse recuar, mas não pôde. Vai precisar de força para aguentar a Bahia, disse ele com um sorriso breve, como um raio de sol entre nuvens. No aeroporto de Congonhas, o sol brilhava. A imprensa se aglomerava. Manu sorriu o sorriso ensaiado, gentil, impecável, indecifrável.
Caio segurou a mão dela, apenas para guiá-la, mas o calor ficou. Na primeira classe, o avião cruzou as nuvens e abaixo deles, o mar da Bahia surgiu, um azul que doía de tão belo. Manu olhou para ele. A luz lateral realçava o contorno do pescoço e a cicatriz discreta no ombro. «Acidente de surf?» perguntou, sem planejar. Caio ergueu o olhar, divertido. «As fofocas correm rápido». Você não respondeu. «É verdade», admitiu. «Fui arrastado por uma onda. 3 dias no hospital, 3 meses para voltar a andar. Quando perceberam que eu não estava com mulher nenhuma, acharam que eu tinha perdido a virilidade. Não me importei. Às vezes o silêncio é o melhor jeito de descobrirem que as pessoas acreditam. Acreditai. Você acredita no que precisa acreditar». Ele sorriu, voz grave e quente. «Tudo bem. Logo vai descobrir a verdade». O avião pousou. Quando as portas se abriram, o ar da Bahia os envolveu. Quente, salgado, livre. Manu respirou fundo. Sentiu-se despida de armaduras. O resort em Trancoso ficava à beira-mar, cabanas de madeira entre coqueiros. O bungalô deles era cheio de luz e som de ondas. Ela passou a mão pelas paredes de madeira, sentindo o calor do lugar. O coração desacelerou. A Bahia era diferente, suave como um canto. Caio, atrás dela, tirou o paletó. Aqui não existem contratos nem imprensa. Só o mar, o sol e nós. Pode esquecer tudo, até a mim se quiser. Ela o olhou. Mentira. Ninguém esquece alguém como você. Oh! Ele riu, baixo e verdadeiro. Primeira vez que te ouço dizer algo sincero. À tarde caminharam pela praia. Crianças brincavam. Baianos tocavam tambor e cantavam samba. Caio tirou os sapatos e entrou na água. Você nunca molhou os pés no mar? São Paulo não tem mar. Então a Bahia tem. Do que está esperando? Ela hesitou. A areia estava quente, a água fria. Quando a onda tocou seus tornozelos, um arrepio percorreu seu corpo. O som distante dos tambores se perdeu. Só restavam o mar e o coração. Caio aproximou-se. Ficaram lado a lado, olhando o pôr do sol. Um globo vermelho afundando no horizonte. Você já amou alguém? Ela perguntou. Já, mas nunca fui amado de volta. E eu? Você, Emanuela, é a pergunta que eu preferia nunca ter resposta. O vento forte fez o cabelo dela voar e colar nos lábios. Caio afastou a mecha com os dedos. Lento, deliberado. Ela prendeu a respiração. Ele não a beijou, apenas olhou, tanto que ela teve de desviar o rosto. Mas naquele instante, algo dentro dela cedeu ao movimento das marés. À noite jantaram sob a varanda de madeira, entre o cheiro do sal e o vinho branco. A luz amarela tremia nos copos. O tempo parecia suspenso. Caio contou sobre sua infância pobre, sobre o pai e sobre o juramento que fez ao vê-lo perder tudo. Jurei nunca mais ser pobre, disse, firme. E cumpri. Mas às vezes esqueço por que fiz esse juramento. Alv? Por quê? Porque queria ser livre. Ele a olhou. Como agora, olhando para você. Manu ficou muda. O vento mexia em seu cabelo. Quis dizer algo, mas apenas sussurrou. Você me assusta. Por quê? Porque pode me fazer acreditar. Caio sorriu, servindo mais vinho. Não acredite em mim. Acredite na Bahia. Ela nunca traiu ninguém. Voltaram ao bungalô. A lua já estava alta, prateando o chão de madeira. Caio abriu as janelas e o vento do mar encheu o quarto. Você está vendo? Perguntou. O quê? A lua. Aqui, dizem que ela faz as pessoas dizerem a verdade. E você está sendo verdadeiro. Sempre fui com você. Só que você ainda não quis ouvir. O coração dela acelerou. Ele não falava de boatos, falava de sentimentos. Caio se aproximou até restar um fôlego entre eles. Quer que eu pare? Manu balançou a cabeça, sem saber se por medo ou desejo. O beijo veio devagar, sem urgência, apenas um toque, mas dentro daquele toque havia o oceano inteiro. Ela fechou os olhos. As ondas se misturaram ao som do coração. Quando ele se afastou, havia um leve sorriso nos lábios. O sorriso de quem sabe que o inevitável começou. Do lado de fora, a lua da Bahia brilhava. O mar cantava sua antiga canção, e o vento sussurrava algo que só ela podia ouvir. O casamento não termina na igreja. Começa quando o coração treme por um olhar. Emanuela Andrade, a mulher que temia o amor, levou a mão aos lábios, onde o beijo ainda ardia. Não sabia se era o início do amor ou da ruína. Mas naquela noite, sob a lua da Bahia, teve certeza de uma coisa. O casamento sobre a areia acabava de começar de verdade.
A noite da Bahia tinha o cheiro do sal, do vento e do ritmo distante dos tambores vindos dos bares à beira-mar. A cabana de madeira onde eles estavam ficava entre coqueiros que balançavam devagar, e a luz de uma lamparina amarelava as paredes de pinho. Emanuela sentava-se à janela, olhando a lua cheia refletida sobre o oceano, um espelho líquido que mostrava também a confusão dentro dela. Lá fora, as ondas quebravam em cadência, o som da água misturando-se ao seu coração pesado, constante e temeroso. Desde que chegara à Bahia, ela se sentia outra. Falava menos, pensava mais, estava mais suave, mas também mais frágil. Caio estava na varanda, sentado no degrau de madeira, uma garrafa na mão. A luz da lua caía sobre seu cabelo, fazendo-o brilhar como prata. Ela não ouvia o que ele dizia, via apenas seus lábios se moverem, como se conversasse com o mar. Ele se virou, sentindo o olhar dela, e sorriu devagar, com um brilho nos olhos que misturava ternura e perigo. "Não consegue dormir?" perguntou a voz rouca, lixada por fumaça e vento. Ela balançou a cabeça. "Não, a Bahia é barulhenta demais." Ele arqueou a sobrancelha. "O mar nunca é barulhento. Só quem o teme pensa assim. Você tem medo do mar?" "Não. Tenho medo do que ele traz." Caio largou a garrafa e se aproximou. Cada passo fazia o assoalho ranger como o coração dela. Quando parou diante dela, havia apenas um fôlego entre os dois. "O que o mar trouxe para você, então?" Ela desviou o olhar, encarando a lua. "Quer mesmo saber?" "Emoção." Ele riu baixo, um riso que tornava o ar mais denso. "A emoção é o que há de mais perigoso, Manu. Ela nos ensina a confiar e depois nos rouba a razão." "Você sabe disso por experiência própria?" Ela retrucou, a voz suave, mas firme. "O que já perdeu por confiar demais nos sentimentos?" Ele olhou o horizonte, como se buscasse a resposta nas ondas. "Uma pessoa." "Não." Ela não perguntou mais, mas ele mesmo continuou. "Verônica." O nome caiu entre eles como uma pedra na água. Ela ficou em silêncio. O mar seguiu batendo, paciente. "Ela não suportou saber que eu não precisava de ninguém para existir," disse ele enfim. "Quis me possuir. E quando viu que não podia, lançou uma maldição. Nenhuma mulher tocará em você sem se queimar." Manu sorriu de canto. "Uma maldição? A Bahia tem tantas histórias estranhas assim." Caio deu de ombros. "Aqui as pessoas acreditam no estranho. Nas ondas, na lua e nas palavras de uma mulher ferida." Ela ia responder, mas o tom da voz dele mudou mais baixo, mais verdadeiro. "Você é diferente. Não quer possuir ninguém. Só quer se sentir segura. E como você sabe disso?" "Porque eu já fui assim." Ela levantou o rosto. Pela primeira vez, viu nos olhos dele não apenas desejo ou domínio, mas uma solidão nua, sem disfarces. Eles ficaram ali, imóveis, dois estranhos, reconhecendo um ao outro no silêncio. A chuva começou a cair, fina como neblina, lavando o cheiro de sal. Caio tocou seu rosto. Os dedos frios da chuva roçaram sua pele. Ela estremeceu, mas não se afastou. Os olhos dele estavam escuros como a noite. "Você acredita em destino, Manu?" Ela balançou a cabeça. "Não. Destino é a desculpa que as pessoas inventam para as escolhas erradas." Ele sorriu, um sorriso breve, e deu um passo mais perto. "Então deixa eu dizer que estou escolhendo você." "Escolhendo o que em mim?" "Tudo o que você não sabe, que tem o medo, o orgulho e a parte suave que esconde do mundo." Ele se inclinou. Os lábios ficaram a poucos centímetros dos dela. Ela quis recuar, mas a mão dele segurou a dela sem força, apenas lembrando que ela podia parar se quisesse. "Quer que eu pare?" A pergunta ficou suspensa entre o som da chuva e o bater das ondas. Ela não respondeu. Então ele a beijou. Não com pressa, nem com posse, apenas um toque, leve como o vento, real como o ar que respiravam. E naquele instante, o mundo inteiro pareceu inclinar-se em direção a ele. O beijo de Caio não era como ela imaginara o beijo de um homem. Tinha doçura e poder. A fazia derreter. Quando ele se afastou, ela tremia não de medo, mas porque já não queria recuar. Ele sorriu, quase em sussurro. "A Bahia faz a gente ser sincero. E você acabou de ser." Ela virou o rosto, tentando esconder o rubor, mas no fundo sabia que ele tinha razão. Naquela noite, ele dormiu na varanda e ela dentro do quarto. Nenhum dos dois conseguiu dormir. Apenas ouviram o mar, a chuva e o som dos próprios corações com passos que diziam o que as palavras não precisavam. Na manhã seguinte, a luz da Bahia atravessou as cortinas. Manu acordou e viu a porta aberta, a brisa brincando com o véu branco. Caio já havia saído. Na mesa de madeira havia uma bandeja com café,
pão de queijo e um bilhete. Ela pegou o papel e leu a caligrafia firme. Fui ao cais comprar camarões para o almoço. A Bahia me ensinou que, se quiser que alguém confie em você, alimente-a com algo feito por suas próprias mãos. P.S. Ainda lembro o gosto da sua boca. Leu 2 vezes. A última linha fez seu rosto arder. Ao longe o som das ondas parecia rir. Levou a xícara até a varanda e sentou-se no lugar dele. O vento do mar soprou em seu cabelo salgado e quente. A Bahia estava lhe ensinando algo novo, que o silêncio às vezes fala mais que qualquer palavra. Ao meio-dia, ele voltou a camisa úmida de suor, um saco de camarões nas mãos. Ele sorriu, e o sorriso dele a fez esquecer de respirar. Prepararam o almoço juntos, atrapalhados, rindo, entre respingos de água e o chiado da frigideira. Caio contou sobre sua juventude e as noites dormindo no barco, embalado pelas ondas. Disse que a Bahia não era apenas onde nascera, mas a parte da alma que jamais quis perder. Ela ouviu e percebeu que estava sorrindo natural, leve, sem defesas. Comeram sob as palmeiras. Quando as mãos se tocaram, nenhum dos dois as afastou. Os olhos se encontraram, e o vento espalhou pétalas brancas sobre a mesa, uma bênção muda. À tarde o sol pintou a Bahia de dourado. Andaram pela areia. Caio contou que, quando criança, acreditava que o mar tinha um coração porque, a cada onda que batia, ele ouvia um batimento. Ela riu, o riso puro se misturando ao vento. Ele a observou calado, o olhar dele dizendo o resto. A água já lhes chegava aos joelhos quando ele perguntou, meio sério, meio brincando, sabe como chamam a Bahia, o paraíso e o inferno do amor? Por quê? Porque aqui as pessoas amam até o fim. E você acha que eu estou pronta para isso? Não, respondeu ele, a voz leve como brisa sobre o mar. Mas a Bahia vai te deixar pronta. Naquela noite o vento se levantou. As ondas batiam forte, o céu escurecia. Sentados à porta, com a luz amarela banhando o rosto dele, Caio serviu-lhe vinho. Os dedos se tocaram um choque breve, mas intenso. Ele a fitou, demoradamente. Sabe, Manu, na Bahia dizem, quem dorme quando o mar canta sonha com quem deseja. Ela sorriu de leve. Como quem você vê sonhar hoje? Com você. Ela bebeu o vinho de um gole, sentindo o calor se espalhar no peito. Lá fora, a chuva engrossava. Caio ainda a olhava, aquele olhar de fogo que não se apaga. Ela se levantou, foi até a porta, escutou a chuva e então se virou. Ele continuava ali, silencioso, à espera. Não tenho medo da chuva, ela sussurrou. Ele se ergueu, aproximando-se um passo. Ótimo, porque vai chover a noite inteira. Ela assentiu. O beijo veio desta vez profundo, ardente, verdadeiro. A chuva caía, o mar rugia e o ar se enchia de respiração. Nada foi dito. Nada era preciso dizer. A noite da Bahia os envolveu como uma promessa muda. Ao amanhecer, a luz dourada atravessou as ripas da janela. Manu abriu os olhos. Ao seu lado, Caio dormia, o braço sobre o corpo dela. Nos lençóis, o cheiro do mar e da pele se misturava. Ela o observou por um longo tempo e sorriu, baixinho. Do lado de fora, o mar ainda cantava, suave e constante. E então ela compreendeu. Aquela noite silenciosa não fora apenas uma pausa entre dois corações, mas o primeiro passo para o seu coração começar a acreditar. A manhã na Bahia nascia com uma luz mágica dourada, mais suave, como se o sol passasse por um véu de seda. O ar trazia o sal, o cheiro de madeira e o aroma do café recém-passado, misturados dentro do pequeno bangalô à beira-mar, onde Emanuela Andrade sentia, pela primeira vez, que seu corpo pertencia ao mundo real e não a um papel ensaiado. Sentada na varanda, os pés descalços apoiados no degrau de madeira, ela olhava a faixa infinita de areia. Ao longe, o riso das crianças e o som dos tambores de samba vindos do vilarejo pulsavam como batidas de um coração vivo. Caio Menezes surgiu com 2 xícaras de café preto. O cabelo ainda úmido de orvalho, o cheiro da pele dele se misturava ao do café, adensando o ar entre eles. Ele pousou uma das xícaras diante dela e disse, com voz calma e grave, hoje o céu está limpo, o mar está manso. Quer velejar? Ela o olhou, dividida entre a curiosidade e a hesitação. Lendo o olhar dela, Caio sorriu. Não vou deixar você afundar, Manu. A Bahia sabe proteger quem é sincero. Ela respondeu, meio brincando. Não sou boa em ser sincera. Ele a fitou, o olhar lento como o balanço das ondas. Então a Bahia vai te ensinar. Saíram de casa antes do meio-dia. O mar era de um verde translúcido. O vento trazia o sabor doce da chuva da noite anterior. Caio remava.
os ombros firmes se movendo em ritmo constante, os músculos reluzindo sob o sol. Manu, sentada à frente, deixava a mão tocar a água. Ela riu um riso leve, solto, que ecoou pelo ar. Caio parou de remar, observando-a. Era a primeira vez que a via sorrir sem esforço, sem máscara. Naquele instante, ele teve a impressão de estar olhando para a própria Bahia em forma de mulher luminosa, indomável, impossível de conter. O vento soprou, embaralhando os cabelos dela. Caio, instintivamente, afastou uma mecha que pousara em seus lábios. Ela se imobilizou, mas não recuou. Os olhares se cruzaram. O tempo pareceu desacelerar. "Você sabe que está linda?" ele murmurou. Ela balançou a cabeça, sorrindo de leve. Caio suspirou e beijou-lhe a testa, nem mais, nem menos. Um beijo de começo. Ao meio-dia chegaram a uma pequena ilha com poucas casas e coqueiros esparsos. Caio a levou até um bar de madeira na beira da praia. Os moradores da Bahia os receberam com sorrisos francos, cachaça de coco e samba vindo de um rádio antigo. Comeram moqueca, peixe cozido em leite de coco, pimenta e ervas, e o ardor fez as bochechas dela corarem. Caio contou histórias da juventude, dos dias em que dormia em barcos e sonhava em ter uma casa diante do mar, para nunca se sentir preso entre paredes de concreto. Ela o ouviu e viu, sob o homem poderoso que a intimidava, o menino baiano ainda vivo, escondido sob o terno e o silêncio. Depois do almoço, caminharam pela praia, a água lambendo-lhes os tornozelos. Caio pegou uma concha e a colocou na mão dela. Sabia que os baianos acreditam que as conchas guardam promessas do mar? Ela negou com a cabeça. A cada vez que a onda toca a areia, a concha grava o som. Quando você a encosta no ouvido, ouve não só o mar, mas a promessa que ele fez. Ela levou a concha ao ouvido. O som do mar se misturou à respiração dela. "Eu ouço", sussurrou. "O quê?" ele perguntou sorrindo. "A sua voz." Caio riu um som leve, como vento nas velas. "Então você nunca vai se sentir sozinha." À tarde voltaram para o bar. O sol descia sobre o mar, tingindo tudo de vermelho e ouro. Manu, ao lado dele, com o cabelo salgado e a pele iluminada, sentia uma paz que não lembrava ter conhecido. As ondas batiam de leve no casco, marcando um compasso antigo. Caio assobiava uma melodia doce. "Bossa nova?" ela perguntou. "Vinícius de Moraes", respondeu ele. "Uma canção para quem ama", mas ainda não teve coragem de dizer. Ela sorriu. "E você? Já teve?" "Na Bahia não é preciso dizer." "Posta olhar." Voltaram quando o céu já se tingia de lilás. O bangalô estava banhado pela luz morna das lamparinas. O cheiro de sal, de areia e de vinho formava um perfume único, o perfume da vida. Caio ligou o rádio. Chega de Saudade começou a tocar, lenta, apaixonada. Ele estendeu a mão. "Dança comigo?" Ela hesitou um instante. Depois pousou a mão na dele. Ele a conduziu com firmeza. A mão dele em suas costas era quente, segura. Eles se moviam devagar, seguindo o ritmo das ondas. Ela levantou o rosto, encontrou o olhar dele. "Sabia, Manu? A Bahia tem lua, tem mar, tem música, mas falta uma coisa." "O quê?" "Você." Ela quis rir, mas a seriedade da voz dele fez seu coração tropeçar. Caio parou, mantendo-a nos braços, e a olhou fundo. A lua da Bahia derramava prata sobre a pele dela, tornando tudo dolorosamente real. Ele se inclinou. Dessa vez, o beijo não foi um teste, foi um encontro. Ela tremeu e respondeu, suave, mas decidida. A música ficou distante, restando apenas o som dos corações. Quando se separaram, ela apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo-o bater firme sob a pele quente. "Agora você sabe", murmurou Caio. "A Bahia não ensina mentiras. Ensina a amar de verdade. Eu acredito em você", ela respondeu, baixinho. "Pelo menos esta noite." Mais tarde, deitada na cama, ela ouviu a chuva cair leve sobre o telhado. Caio, ao lado, tocava-lhe o ombro com o braço. Nenhuma palavra foi dita, já haviam falado tudo com os beijos, com os suspiros, com o silêncio partilhado. Do lado de fora o mar cantava. E entre o som das ondas e o gotejar da chuva, Emanuela Andrade percebeu. Não era mais a mesma. Mudava pouco a pouco em cada respiração, em cada gota, em cada sorriso. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e azul. Caio a despertou com o cheiro de café e o som baixo de sua voz cantando água de beber. Ela abriu os olhos e o viu sorrir. A luz do sol iluminava seu rosto moreno, e o mundo pareceu mais vivo. "Pensei que não soubesse amar, Manu", disse ele. "Mas a Bahia me ensinou que amar não é prender,
É deixar que alguém veja o seu verdadeiro eu e ainda assim fique. Ela ficou em silêncio. Algo quente se espalhou dentro dela. Levantou-se e foi até a varanda. O vento do mar bagunçou seus cabelos. O sal ardeu nos olhos. Virou-se para ele e disse: se a Bahia te ensinou a amar, talvez esteja me ensinando a confiar. Caio aproximou-se, pousando a mão em seu rosto, o sorriso leve. Bom, porque nenhum amor vive sem confiança. À tarde, sentaram-se na areia vendo o pôr do sol. Crianças corriam, tambores batiam. A vida pulsava em toda parte. Manu apoiou a cabeça no ombro dele, em silêncio. Sentia-se segura a algo que achava ter esquecido. Caio desenhou um círculo na areia. Tudo passa, Manu. Só o mar fica. Você ainda tem medo do mar? Ela balançou a cabeça. Não. Ela sorriu. Então está pronta para deixar que ele te guarde. A noite caiu. A lua da Bahia cobriu o céu, espelhando-se nas águas. Ela caminhou descalça pela areia, deixando as ondas beijarem seus pés frias, doces. Caio estava atrás, quieto. Ela se virou. Ele sorria. O que está pensando? Perguntou ela. Que talvez eu vá lembrar disso por toda a vida. Você, o mar, a lua, tudo exatamente como devia ser. Ela se aproximou e tocou o peito dele, sentindo o coração bater forte. Eu também vou lembrar. Ele encostou a testa na dela. Bahia, o mar, a lua e dois seres humanos, fundidos numa mesma melodia sem palavras. Naquela noite, nos braços dele, Emanuela não sentiu medo algum. Não havia cálculo, nem dúvida, apenas respiração e batimentos. O mar cantava lá fora. Sob o céu da Bahia, Emanuela Andrade encontrou o que não sabia procurar. Não o amor, mas a si mesma. A sexta manhã na Bahia começou com uma chuva leve, fina como seda, porém persistente. O céu estava prateado. O mar já não tinha o verde de costume e tornara-se de chumbo, com ondas profundas e compassadas. Emanuela ficou diante da janela, o xale fino sobre os ombros. O ar úmido entrava devagar, arrepiando-lhe a pele, mas dentro dela havia calor, uma chama discreta, ainda acesa desde a noite anterior. Depois de tantos dias ao lado de Caio, todas as muralhas que ela erguera pareciam ter desabado. Ela não sabia quando isso acontecera. Talvez no primeiro beijo, quando ele a tocou com tanta contenção, ou na manhã em que ele cantarolou água de beber enquanto preparava o café, a voz dele misturada ao aroma, talvez no instante em que sua mão roçou a dela no barco, o olhar quente como o sol. Mas agora, nada disso importava. Ela havia caído, leve como uma folha, profunda como uma onda. Caio entrou no quarto. O cabelo molhado, a camisa colada à pele. A Bahia está chorando, disse, deixando o guarda-chuva de lado. Mas continua linda. Ela o observou, com um misto de ternura e confusão. Você ama tanto assim a Bahia? Ele assentiu, caminhando até ela. Amo a Bahia porque ela nunca finge. Quando está com raiva, ela se enfurece. Quando está feliz, se derrama em luz. Pode dizer o mesmo de si, Manu? A pergunta a silenciou. Parte dela queria responder, sim, mas a parte acostumada a viver atrás de máscaras não conseguia. Baixou os olhos. Não sei quem sou quando não preciso ser forte. Caio ergueu-lhe o rosto com um toque suave no queixo. Então deixa que eu te mostre. Eles ficaram olhando um ao outro. A chuva caía no telhado num ritmo sereno, constante, como um coração que insiste em bater. Caio passou os dedos pelo pescoço dela, descendo pela clavícula até pousar sobre o peito. Ainda está aqui, murmurou. Você não perde a força por se deixar ver frágil. Só se torna verdadeira. Emanuela estremeceu não de frio, mas de emoção. Fechou os olhos e permitiu que ele a envolvesse. O abraço dele era calor, era abrigo, era silêncio cheio de sentido. Nenhuma palavra, nenhum movimento precipitado, apenas presença. Passaram a tarde juntos, em paz. Não falaram muito. Ouviram a chuva, o mar, cozinharam lado a lado, riram de pequenas coisas. Caio contou histórias da mãe, uma mulher baiana, que acreditava que o amor verdadeiro não precisa de promessas, apenas de duas pessoas dispostas a permanecer, mesmo quando o mar se levanta. Ela dizia, contou ele a voz baixa, que se um dia eu encontrasse alguém com quem pudesse ficar em silêncio e ainda assim sentir paz, era com essa pessoa que eu devia ficar. Emanuela pousou a colher, fitando-o. E você sente paz agora? Caio não respondeu com palavras. Encostou a testa na dela e sussurrou. Sinto, quando você está aqui. A noite, a chuva cessou. A Bahia voltou a brilhar como se nunca houvesse tempestade. A lua espiava entre nuvens finas, refletida nas águas em 1000 pontos de prata. Emanuela ficou na varanda,
observando Caio acender uma pequena fogueira diante do bangalô. A chama projetava sombras em seu rosto, realçando-lhe as linhas firmes e o olhar distante. Ele parecia parte do lugar selvagem, livre e, ainda assim, solitário. Quando percebeu o olhar dela, fez um gesto para que se aproximasse. Senta aqui. Abaya e Utra Anuat. Ela se sentou ao lado dele. Ele lhe entregou um copo de rum. Os baianos bebem isso quando querem esquecer alguma coisa. E o que você quer esquecer? Nada, respondeu, os olhos presos nos dela. Quero lembrar. Ela bebeu um gole pequeno, o álcool queimou-lhe a garganta e aqueceu o peito. O som das ondas misturava-se ao do vento. Por um tempo, ele ficou em silêncio. Depois disse, quase para si mesmo, eu achava que amar era perder a liberdade, que quanto mais a gente ama, mais precisa abrir mão de algo. Mas a Bahia me ensinou que eu estava errado. Amar não é prender, é voltar para casa. Ela o olhou, as chamas refletidas em seus olhos. Voltar para onde? Ele sorriu e tocou-lhe o peito com a ponta dos dedos. Para aqui. Não precisaram dizer mais nada. Emanuela encostou a cabeça no ombro dele e respirou fundo o cheiro de fumaça, de sal e de pele se misturava. Inconfundível. Naquele instante, entendeu que todas as promessas eram desnecessárias. Bastava uma só coisa, ficar. Naquela noite, deitada em seus braços, ouviu o mar sussurrar. O vento movia a cortina devagar. Ela fechou os olhos, ouvindo o coração dele forte, constante, real. E pela primeira vez na vida, Emanuela Andrade não temeu o silêncio, porque dentro dele, seu coração finalmente falava. Na manhã seguinte, a Bahia acordou luminosa, mas Caio já não estava lá. Sobre o travesseiro, um bilhete. Preciso voltar a São Paulo por alguns dias. Há assuntos da empresa. Não se preocupe. A Bahia vai cuidar de você por mim. Ela releu as linhas várias vezes, sentindo o peito apertar. Sabia. Quando a saudade chega antes da despedida, o amor já é real. Saiu para a varanda. O mar respirava diante dela imenso, vivo, e pela primeira vez, Emanuela sussurrou para a Bahia. Cuida dele. E traz ele de volta para mim. Quando Emanuela voltou a São Paulo, o mar da Bahia parecia ainda colado nela, o sal leve nos cabelos, o cheiro de areia na mala, o eco das ondas nos sonhos. A cidade a recebeu com outro tipo de som. Buzinas, passos apressados, chuva que não caía suave como lá, mas golpeava os telhados de vidro. O edifício onde Caio trabalhava erguia-se diante dela concreto frio, luz metálica, alto demais para caber qualquer lembrança do mar. Nunca havia pisado naquele mundo dele, mas naquela manhã ele ligara. Vem, tenho a apresentação do projeto. Quero você aqui. No elevador, a imagem refletida nas paredes de aço parecia borrada. A mulher que a olhava de volta já não era a mesma que assinara um contrato de casamento com medo no peito. Era alguém que atravessara chuva e luar e carregava dentro de si uma calma que não precisava se explicar. Quando as portas se abriram, ela o viu. Terno escuro, postura firme, olhar afiado, o homem de São Paulo, não o da Bahia. Dois rostos num só corpo, um feito de vento e sol, outro de controle e silêncio. Ele a viu, e o olhar suavizou-se. Pensei que ficaria mais uns dias na Bahia. Quis voltar, respondeu ela. A Bahia guardou a parte de você que mora em mim. O resto, preciso enfrentar sozinha. Caio sorriu, meio orgulho, meio receio. Você fala como quem entende o mar melhor do que eu. Talvez eu entenda o amor. A apresentação aconteceu numa sala branca, repleta de luz e vozes medidas. Caio falava ao público com segurança. Ela o observava com orgulho e temor. Na Bahia ele ouvia, aqui comandava. Sob os refletores, o rosto dele lembrava o luar de Trancoso, mesma feição, outra luz. Depois vieram os cumprimentos. Entre apertos de mão, surgiu uma mulher de cabelo loiro ondulado, batom vermelho como vinho. Caio, disse ela, voz suave e fria, não esperava te ver. Ele se enrijeceu por um instante. Depois respondeu, educado, Verônica. O nome caiu entre eles como gota em ferro quente. Emanuela ficou imóvel. Não conhecia aquele nome, mas o olhar de Caio dizia o bastante. Verônica voltou-se para ela, o olhar cortante. Está aí? Emanuela Andrade, respondeu Caio sereno. Ouvi dizer que se casou. Rápido. Emanuela sorriu, escondendo o arrepio. Parabéns, disse Verônica, e saiu, deixando atrás de si o perfume forte e o ar suspenso. À noite, jantaram no apartamento dele. A luz era morna, o silêncio pesado. Emanuela cortou o peixe sem erguer os olhos. Que meila? Alguém que acreditou que podia me prender com promessas.
E não podia. Não. O amor não sobrevive ao domínio. Você a amou? Perguntou ela quase num sussurro. Mas isso perdeu o sentido quando você chegou. Deveria bastar, mas algo nela se inquietou. A Bahia lhe ensinara a confiar. São Paulo, a desconfiar. Mais tarde saiu para a varanda. A cidade brilhava como um mar de janelas. O vento trazia cheiro de metal e gasolina, e ela se perguntou se o amor podia viver ali entre prazos e concreto, como vivera entre ondas e luar. Caio veio por trás e pôs o casaco sobre seus ombros. Está pensando demais. Você não tem medo? De quê? De que sejamos fortes só longe daqui. Que a Bahia fosse sonho, e isto, a realidade. Se a Bahia foi sonho, não quero acordar. E se isso aqui é o real, eu o farei menos frio. Beijou-lhe a testa. Prometo. No dia seguinte, os jornais noticiaram o sucesso dele. Caio Menezes, o homem que trouxe a Bahia de volta a São Paulo, diziam. Emanuela viu o nome e o rosto dele nas manchetes e teve a sensação de ler sobre um estranho. Ele estava longe, não no mapa, mas no espírito. Certa noite ele voltou tarde, com cheiro de álcool e cigarro. Verônica de novo? Perguntou ela. Está com ciúmes? Não. Só quero saber. Ela está num projeto paralelo. Não posso evitá-la. Emanuela ficou em silêncio. Dentro dela, o mar da Bahia ainda era fiel, mas a cidade corroía aos poucos. No dia seguinte visitou os pais. A mãe a olhou e perguntou. Você é feliz? Sou, respondeu, excitando. Na volta, a chuva caía fria e reta, sem música. Sob a marquise, vendo o fluxo apressado das pessoas, ela sentiu a falta do som das ondas. Falta do olhar de Caio quando dizia, eu escolho você. Quando chegou em casa, ele a esperava à janela, a camisa desabotoada, o rosto cansado. Eu errei, disse, sem rodeios. Achei que podia controlar tudo, mas você não é um contrato, Manu. É mar. E o mar te assusta? Não, respondeu com voz rouca. O mar me faz viver. Ele a abraçou. Lá fora, a chuva cessava. Emanuela entendeu que o amor deles não era conto de fadas de praia, era real, urbano, imperfeito. Um amor que exigia coragem em meio ao ruído. E ela sabia, desta vez não fugiria. De manhã, viram o sol nascer por entre os prédios. A névoa cobria a cidade, mas a luz insistia em passar. Quando o projeto acabar, disse Caio, vou te levar de volta à Bahia. Por mim ou por você? Por nós. Lá, as promessas viram verdade. Ela recostou a cabeça no ombro dele. A cidade movia-se embaixo, como um rio de aço, e, no entanto, dentro dela, o som que ecoava era o do mar. Talvez a Bahia não fosse um lugar, mas o espaço entre dois corações que aprenderam a calar e ainda assim pulsar juntos. Na manhã seguinte, a luz de São Paulo entrou fria pelas cortinas. Caio já havia saído. O cheiro do café se misturava ao de vinho na taça da noite anterior. Emanuela foi até a varanda. 1000 janelas acesas, 1000 histórias, e em uma delas, a deles, tentando sobreviver. O telefone tocou. Senhora Menezes, disse uma voz feminina. Sou assistente de Verônica Carvalho. Ela gostaria de vê-la, em particular. Por quê? Há algo que a senhora precisa saber. As mãos de Emanuela tremiam. A razão dizia para não ir. O coração, aquele que a Bahia ensinara a ouvir, mandava que fosse. À tarde, foi ao café da Avenida Paulista, onde as pessoas fingiam estar sempre ocupadas. Verônica já a esperava, de casaco branco e óculos escuros, um expresso à frente. Não achei que viria. Nem eu achei que chamaria. Verônica girou a xícara entre os dedos. Ele costumava me chamar de Mar. Emanuela empalideceu. Disse que eu era livre, impossível de prender, que eu o ensinei a amar. Levantou o rosto, os olhos frios, e depois foi embora, com medo de se afogar. E agora? Ele te chama de Porto? Ele não precisa me chamar de nada, respondeu Emanuela calma. Eu o entendo. Entende? Riu Verônica com ironia. Homens amam o reflexo que veem em nós. Quando te olhou, viu redenção. Mas o dia em que você o enxergar de verdade, ele vai embora. Como foi comigo. Emanuela se levantou, pronta para sair, mas a voz dela a alcançou. Ele ainda me viu 2 vezes depois do casamento. O golpe veio seco. Disse que queria encerrar o passado, mas Caio não encerra nada. Só muda de cenário para recomeçar. Emanuela saiu sem responder. A chuva caiu, misturando-se às lágrimas. Ecoava em sua mente a frase dele. O amor não suporta a posse. Mas e a mentira? À noite Caio entrou em casa. Ela estava no escuro. Você a viu de novo? Perguntou sem se virar. Ela hesitou. Sim, respondeu firme. 2 vezes.
A primeira no escritório. A segunda, porque ela queria se desculpar. E você acreditou? Não era sobre acreditar. Eu não queria te ferir. E a feriu. Ela passou por ele. Ele segurou-lhe a mão. Juro, não houve nada. A Bahia me ensinou a ser verdadeiro. E São Paulo me ensinou a duvidar. Dormiram lado a lado, mas o espaço entre eles parecia o oceano. Caio olhou o teto, ouvindo o silêncio dela. Sabia. O perigo maior do amor é o silêncio. No amanhecer, Emanuela saiu sem palavra. Andou por Faria Lima, o sol refletindo nas poças. Nos vidros, via o próprio reflexo uma mulher tentando acreditar, sem saber no quê. Parou numa floricultura, comprou lírios brancos, os mesmos da Bahia. Quando voltou, o aroma enchia o apartamento. Flores da Bahia, disse ele ao chegar. Lembra? Respondeu ela. Lá eu confiava. Aqui, não sei. Falta fazer saber de novo. Não com palavras, com gestos. Entendido. Naquela noite, ele não voltou. As mensagens ficaram sem resposta. Na segunda, alguém bateu à porta. Era Caio encharcado, exausto. Abriu a mão e colocou algo na dela. Uma concha, a mesma da praia. Não tenho o que dizer. Só isso. Lembra? As conchas guardam promessas do mar. Quando encostar no ouvido, vai me ouvir. Ela levou a concha à orelha. O som baixo, pulsante, misturava-se à respiração dela. Quando abriu os olhos, ele a fitava, vulnerável. Ela tocou-lhe o rosto murmurando. Eu ouvi, mas se mentir de novo, deixo que o mar leve tudo. Não vou ousar, respondeu ele, sorrindo cansado. O beijo deles foi lento, salgado como chuva. Deitaram-se em silêncio, não o da distância, mas o da reconciliação. Lá fora, a cidade roncava. Dentro, o som era outro. O mar dentro da concha, o coração, a respiração no mesmo compasso. Emanuela entendeu. Há promessas que não precisam de palavras. O mar as guarda dentro de si. Na manhã seguinte, o apartamento cheirava a chuva. Caio já havia saído. Ao lado da concha, um bilhete. Fui ao canteiro de obras. Preciso provar o que disse com atos. A caligrafia firme. Reta, como ele. Ela levou a concha ao ouvido. O som profundo parecia trazer também o fôlego dele. A confiança, pensou, cresce como o mar camada sobre camada. O dia passou lento. Na galeria onde preparavam a exposição beneficente da mãe, Emanuela viu telas pintadas com as cores da Bahia azul e dourado e sentiu o coração apertar. Você o ama? Perguntou Helena. Estou aprendendo, respondeu a filha. À noite, Caio voltou. O cheiro de cimento ainda em seus cabelos. Ele a abraçou sem dizer nada. Do lado de fora, a chuva refletia as luzes da cidade, e Emanuela soube. O mar da Bahia continuava ali, no meio do concreto. Entre todo o barulho do mundo, eles permaneciam, não mais um acordo, mas dois corpos, dois corações, que escolheram ficar. A chuva caía sobre São Paulo desde o amanhecer, espessa e cansada, como se o céu não aguentasse mais guardar tanto peso. Lá fora, os prédios desapareciam sob o véu cinzento da água. Os carros avançavam devagar. E Emanuela observava pela janela o caminho das gotas deslizando pelo vidro. Desde que Caio partira para supervisionar o novo projeto no centro, as mensagens dele vinham curtas, secas, como comunicados de trabalho. Em reunião. Volto tarde. Não me espere. Nenhum saudade, nenhum Manu, nenhuma palavra que lembrasse o homem do mar. A Bahia parecia ter ficado em outro idioma. À tarde, no ateliê onde ajudava a mãe a preparar a próxima exposição, o celular vibrou. Uma mensagem, número desconhecido, e uma foto. Na imagem, Caio sentado num bar, a cabeça ligeiramente inclinada. Ao lado, Verônica, a mão pousada com leveza sobre o ombro dele. A luz amarela criava um clima íntimo demais. Abaixo, uma frase em português perfeito. Alguns laços nunca se rompem. Alguns laços nunca se rompem. O Arley faltou. O som da sala desapareceu. As vozes e a música de fundo dissolveram-se. Helena chamou. Manu? Mas a filha não respondeu. Os olhos de Emanuela estavam presos à tela, os dedos apertando o aparelho até ficarem brancos. À noite ela não perguntou nada. Esperou. Caio chegou tarde, encharcado, cheirando a chuva e fumaça. Vai tomar um banho, ela disse, a voz lisa, sem inflexão. Ele assentiu, distraído. Quando voltou, encontrou o celular sobre a mesa, a foto aberta. O olhadeile endureceu. Quando recebeu isso? Hoje à tarde. Você acredita? Você quer que eu acredite? Ele deu um passo, calmo demais. Era uma reunião com investidores. Verônica estava presente. Você sabe como as fofocas nascem.
Emanuela soltou um riso breve, frio. O que me assusta não são os boatos, Caio. É não saber mais em quem posso confiar. Silêncio. O barulho da chuva preencheu tudo. Por fim, ele disse baixo. Não vou me justificar. Pense o que quiser, mas não menti para você. E foi para o escritório. A porta se fechou suave, como um suspiro exausto. Ela ficou parada, olhando o vulto dele através do vidro embaçado. Lá fora, trovões. Pegou a pequena concha da prateleira e a levou ao ouvido. Nada. Nenhum som de mar, apenas o vento frio atravessando o vazio. Os dias seguintes arrastaram-se. Elle falava um pouco. Emanuela sentia-se voltando à antiga versão de si, aquela que adivinhava em silêncio e temia a resposta. Então vieram os rumores. Sites e colunas exibiam fotos de Caio e Verônica saindo de um mesmo edifício. As manchetes eram veneno, Caio Menezes e o retorno da paixão proibida. Mensagens de amigos, telefonemas, a mãe, em silêncio. Emanuela desligou o celular, mas as vozes do escândalo atravessavam paredes, sonhos e respirações. Uma noite, a chuva caiu mais pesada. Ela foi até a varanda, a cidade submersa em reflexos, os faróis dissolvidos nas poças. E ali, sentiu a falta do som do mar. Falta do homem que lhe dissera, eu não minto para você. Voltou para dentro e abriu a gaveta onde guardava o bilhete antigo. A Bahia vai te guardar por mim. Leu e releu até as lágrimas borrarem a tinta. Sabia. O amor, quando duvidado, não desaparece e de repente vai se tornando sombra. Quando Caio chegou, ela não esperou. Você ainda ama ela? A pergunta veio como golpe. Não, respondeu ele, depois de um segundo. Mas continua a vê-la. Para encerrar, você já disse isso uma vez. Eu estava errado. E eu não quero mais viver dentro do erro, disse ela, com voz calma demais. Ele tentou falar, mas ela ergueu a mão. Não, agora preciso de silêncio. Se a Bahia me ensinou a confiar, São Paulo está me ensinando a esquecer. Saiu em meio à tempestade, sem mala, apenas com a concha na palma da mão. Caminhou até o corpo do coração doer. A cidade a engoliu, como o mar engole a onda que tenta voltar. A chuva varreu as ruas a noite toda, os sapatos encharcados, o vestido colado à pele. Emanuela entrou num café ainda aberto. O cheiro de café torrado e tabaco morno a envolveu. O garçom lhe trouxe uma toalha, sem perguntar nada. Ela se sentou num canto e segurou a concha no bolso. Bahia parecia distante como um sonho apagado. O telefone vibrava sem parar. Ela não atendeu. Quando cessou, olhou a tela. 13 chamadas perdidas de Caio, 2 mensagens. Não sai na chuva. Pode não acreditar em mim, mas não se machuca por minha causa. Tarde demain. O imprensoia cuspi a monchetes. Esposa abandona Caio Menezes em meio a escândalo amoroso. Ela riu um som quebrado. Na manhã seguinte, voltou para a casa da mãe. Helena não perguntou, apenas abraçou. O perfume familiar dissolveu a resistência da filha. Eu acreditei, mãe. Fui tola. Ninguém é tolo por amar, respondeu a mãe. Às vezes, o amor chega antes da compreensão. Dias se passaram. Ela permanecia ali, entre flores molhadas e o som distante do trânsito. Os jornais continuavam falando de Caio. Emanuela já não lia, mas nas madrugadas ouvia o nome dele dentro dos sonhos. Uma semana depois a porta se abriu. Caio estava ali molhado, exausto, os olhos escuros de falta de sono. Helena recuou, deixando-os frente a frente. Não vim me justificar, começou ele, a voz rouca. Vim porque não sei fazer outra coisa além de procurar você. Ela ficou imóvel. Preciso te contar tudo, prosseguiu. Verônica armou. Sabia que uma foto bastaria para matar a confiança. E eu, achando que o silêncio traria paz, deixei que o silêncio virasse arma. Emanuela o fitava, as lágrimas misturadas à chuva. Quer que eu acredite? Não, disse ele. Quero só que me ouça. Depois acredita se quiser. Ele contou a chantagem, as ameaças de contrato, as fotos fabricadas. Contou que escolhera o silêncio para proteger a empresa, esquecendo que quem precisava de proteção era ela. Quando terminou, a caça ficou muda. E o que ela quer? Perguntou Emanuela baixinho. Destruir. Quando não pôde ter, decidiu quebrar. Ela deu um passo. Você ainda a ama? Não. Tem certeza? Tanta quanto de que respiro. Ficaram perto. A chuva caía leve agora, lavando a cidade. Emanuela ergueu a mão e tocou o rosto dele. Sabe, o que dói numa mentira não é a mentira, é o fato de que a gente acreditou. Eu acreditei na Bahia dentro de você. Preciso saber se ela ainda vive. Caio segurou-lhe a mão e a colocou sobre o peito. Está aqui. Ainda bate, mas fica muda quando você não está.
Uma lágrima quente desceu pelo rosto dela, salgada como o mar. Se for verdade, prova, não com palavras, com o tipo de silêncio que age. Eu vou, respondeu ele. Saiu, deixando o cheiro de chuva no ar. Emanuela ficou olhando, sem saber se aquilo era perdão ou apenas pausa. Mas algo dentro dela se moveu mínimo, como grão de areia levado pelo vento da baía. Naquela noite, ela voltou à varanda. A chuva caía mansa, e o som da concha voltou a sussurrar. Dessa vez havia um eco, frágil mas vivo o mar outra vez. Uma frase parecia vir de dentro. Tudo vai voltar. Muito se quailai. E ela compreendeu. As ondas se quebram, mas o mar permanece. Chovia em São Paulo havia 3 dias seguidos. As ruas pareciam derreter sob a água, as luzes dos carros se confundiam com o brilho das poças e o céu se misturava aos prédios sem cor. Emanuela já não contava o tempo. O dia e a noite só se diferenciavam pela intensidade da chuva. Na casa da mãe, ela passava horas diante da janela, observando as gotas escorrerem pelo vidro, ouvindo o trovão bater dentro do peito. Helena pouco falava. De vez em quando, deixava uma xícara de chá de gengibre sobre a mesa e saía em silêncio. Sabia que a filha precisava de tempo, e o tempo, para Emanuela, era agora uma bênção cruel. Cada minuto a afastava de Caio, mas também a ensinava a respirar sem ele. Na terceira noite ela sonhou com a baía. O sonho era tão vívido que a fez chorar dormindo. Via-se na areia, o mar sob o luar, as ondas roçando seus pés. Caio estava a poucos passos, segurando a pequena concha. Ele a estendeu, sem dizer palavra, e depois se afastou. Ela o chamava, mas o vento levava sua voz. Acordou com o travesseiro molhado de lágrimas. Na manhã seguinte decidiu sair. Andou até o parque do Ibirapuera. Sob a garoa fina, pessoas corriam, casais se abrigavam. Sentou-se num banco diante do lago, o espelho d'água salpicado por pequenos círculos de chuva. De algum lugar um homem tocava violão. A melodia chega de saudade a atravessou como um sopro do passado. Era a canção de Caio, de uma Bahia que ainda vivia nela. Não soube o que a fez levantar-se. Talvez a mushitsa, talvez a chuva, talvez a saudade. Mas a cada passo, algo dentro dela se movia outra vez leve, tímido, como uma maré voltando. Em casa ligou o telefone pela primeira vez em dias. A caixa de mensagens estava cheia. Estou colocando tudo em ordem. Entre mim e Verônica acabou. Não quero te forçar a voltar, mas a Bahia sente tua falta. Fui. E a última enviada na noite anterior, estou aqui fora. Só quero ver que você está bem. Emanuela correu para a porta. A chuva voltara, fina e teimosa. No portão ele estava lá encharcado, as mãos nos bolsos, os olhos fixos nela. Quando a viu, sorriu, cansado, mas quente. Ela não falou. Ficou parada, deixando a água escorrer pelo rosto. Caio se aproximou devagar. A um passo de distância murmurou. Apaguei todas as mentiras. Agora só sobrou o que é meu e a Bahia que ainda vive aqui. Tocou o peito. Mas se quiser, eu vous embarras. Ela o olhou, e no olhar dele reconheceu algo que julgara perdido. A verdade. Porque veio na chuva. Porque na Bahia nunca chove. Aqui, preciso da chuva para merecer perdão. Emanuela sorriu. Lágrimas misturadas à água. Você é um tolo. Sou, respondeu ele, mas verdadeiro. Então ela deu um passo, e o mundo ao redor se dissolveu. O beijo deles teve o gosto da chuva e do mar, um sabor de retorno, não de recomeço. Não precisavam começar de novo, apenas admitir que nunca haviam terminado. Ficaram na rua, rindo entre os pingos, até o frio obrigar-los a entrar. Não peço mais desculpas, disse Caio, abraçando-a. Só prometo viver de verdade. Basta não deixar a Bahia morrer, respondeu ela. Dentro de casa, a chuva ainda caía, mas já não pesava. Emanuela preparou chá. Ele ficou à janela. Sempre odiei a chuva, confessou. Mas hoje entendo. Às vezes ela vem para lavar. Eu também odiava São Paulo, disse ela. Talvez ela só esteja nos testando. E estamos vencendo? Não sei. A Bahia vai decidir. Naquela noite, deitada ao lado dele, Emanuela percebeu que a confiança não volta por promessas, volta por presença. E no calor da respiração dele, reencontrou a paz. O sol apareceu pela primeira vez em dias. A luz atravessava a cortina como bênção. O cheiro de café enchia o ar. Caio estava na varanda, camisa branca, o olhar perdido na cidade ainda molhada. Quando ela se aproximou, ele sorriu aquele mesmo sorriso lento que um dia a desarmara. Bom dia. São Paulo parece mais mansa depois da tempestade. Ela ficou ao lado dele, observando os reflexos dourados no asfalto. Não vai ao trabalho? Pedi folga, respondeu.
Hoje, nada é mais urgente do que saber que você ainda está aqui. Emanuela o olhou por um longo tempo. Não prometo que tudo volte a ser como antes, mas quero tentar. Acreditar de novo. Caio segurou as mãos dela. Não quero promessas. Quero só que fique o bastante para ver que eu mudei. O vento entrou pela janela, trazendo o cheiro úmido da terra. Era o cheiro de um começo. Mais tarde, ela encontrou um envelope sobre a mesa. Dentro, a carta de demissão dele, ainda sem assinatura. Vai deixar a empresa? Cansei de viver para sustentar uma imagem. Quero construir algo verdadeiro, talvez na Bahia. Um ateliê, uma escola de arquitetura para crianças. Lembra do sonho? Pensei que fosse brincadeira. Não, você me ensinou que os sonhos não precisam ser grandes, só precisam ser certos. As palavras simples aprenderam de um jeito novo. O homem diante dela já não era o executivo de terno, era o mesmo que um dia lhe ensinara a ouvir o som das conchas. Tenho medo, admitiu ela. Medo de que, quando outra tempestade vier, a gente se perca de novo. Caio encostou a testa na dela. Pode ter medo, mas não foge. Quando chover, ficamos de pé, juntos. Ficaram assim, imóveis, banhados pela luz suave da manhã, duas pessoas reaprendendo a confiança. À tarde saíram pela cidade. As ruas eram as mesmas, cafés, buzinas, fumaça, mas tudo parecia mais leve. Emanuela compreendeu que perdoar não é esquecer. É aceitar que o outro pode ser melhor do que foi ontem. No cruzamento ele segurou sua mão. Sabia que a chuva me ensinou uma coisa, disse, que se a gente continua de pé durante a tempestade, quando o sol volta, tudo muda e fica mais bonito. Emanuela apertou os dedos dele. A Bahia ainda está aqui, respondeu, tocando o próprio peito. Agora ela aprendeu a viver na cidade. Ela sorriu, ela também. E entre o som dos carros e o vento, ouviram não o mar distante, mas o eco de dois corações batendo no mesmo ritmo, serenos e fortes. Era o som da confiança voltando para casa. Um mês depois, Emanuela e Caio deixaram São Paulo de verdade. A decisão veio numa noite calma, enquanto a chuva caía, e eles observavam o vidro em silêncio. E se eu dissesse que quero voltar para a Bahia? Perguntou ele baixo. Emanuela sorriu. Eu iria. Não partiram para fugir, mas para regressar. A viagem noturna cruzou quilômetros de estrada, colinas verdes, vilarejos adormecidos sob o luar. Quando o ônibus parou, o dia nascia, e a Bahia se abria diante deles, o céu tingido de rosa, o mar cintilando como um espelho imenso. O ar salgado e o vento quente trouxeram de volta tudo o que havia começado ali. A casa ficava num declive com vista para a enseada, telhado de barro, paredes brancas, janelas de madeira voltadas ao vento. Na frente, coqueiros se curvavam. Atrás, o som das folhas misturava-se ao mar. Emanuela tirou os sapatos, deixou os pés tocarem a areia úmida, o calor do chão, o cheiro de sal, o coração tranquilo. Lembro desse cheiro, disse Caio, aproximando-se. Cheiro de lugar onde tudo pode recomeçar. Eu lembro da Bahia porque ela nunca pergunta sobre o passado, respondeu ela. Os dias que se seguiram foram lentos de uma lentidão que São Paulo jamais permitiria. De manhã, Caio ia à praia com um caderno de esboços. Desenhava casas simples, barcos de pesca, crianças correndo. Falava em abrir uma oficina para ensinar os pequenos sobre linhas, luz e sonho. Emanuela tirava fotos, escrevia crônicas para uma revista. Os que voltam à Bahia para se encontrar. À tarde, passeavam pelo mercado à beira-mar. Compravam peixe, coco, flores silvestres. Os moradores logo os reconheceram, o casal da cidade que não trazia distância no olhar. Uma velha peixeira comentou com Caio. Você tem os olhos de quem perdeu o mar e o reencontrou na mulher que ama. Não. Ele apenas sorriu olhando para Emanuela. À noite, sentavam-se na varanda, ouvindo as ondas. O vento brincava com o cabelo dela, levando o cheiro do sal e histórias sem palavras. Emanuela encostou a cabeça em seu ombro. Você tem medo de que essa felicidade se desfaça como espuma? Sabe, disse ele, as ondas se quebram, mas o mar não. Se eu sou a onda, você é o mar, e eu sempre volto. Ela fechou os olhos, deixando as palavras se misturarem ao vento. A Bahia desta vez não era lembrança, era agora. O luar sobre a água, as palmeiras sussurrando, e dentro dela um compasso sereno, sem medo, sem dúvida. Entendeu, enfim, que às vezes é preciso atravessar a chuva de São Paulo para reconhecer o sol da Bahia. Antes de entrar, Emanuela encontrou uma concha pequena trazida pela maré. Encostou-a ao ouvido. O som era conhecido, mas diferente. Agora ouvia seu próprio coração, no mesmo ritmo do dele. Bahia de amor, murmurou. Bahia de nós, respondeu Caio. Na primeira manhã de sábado,
O vento soprou leve, trazendo cheiro de coco e maresia. O sol tingia de ouro a pele dela. Do lado de fora, Caio dedilhava o violão Garota de Ipanema em tom lento, profundo, como se contasse a história deles. Emanuela apareceu à porta, sorrindo. Você acordou cedo. O mar canta alto demais, brincou ele. Está reclamando? Não. A Bahia não deixa ninguém dormir sem sonhar. Ela se sentou ao lado dele. O mar brilhava. Os barquinhos balançavam feito canções de bossa nova. Um menino passou correndo, exibindo uma concha gigante. Caio riu, tirou do bolso a concha antiga deles e entregou ao garoto. Guarda. O mar fala dentro dela. O menino saiu feliz, deixando-os em silêncio, um silêncio de entendimento. Ao meio-dia, visitaram o antigo galpão de um amigo, o lugar onde Caio planejava abrir sua escola. O teto alto, as janelas voltadas para o mar, tudo cheirava a começo. Ele espalhou os desenhos pelo chão, rabiscando ideias, rindo como criança. Emanuela fotografava cada gesto, saboreando a liberdade no rosto dele. No fim da tarde, foram à praia com uma toalha e pedaços de abacaxi. O seu mudou de laranja a roxo, até virar noite. Do outro lado, tambores de samba ecoavam sob os coqueiros. Caio murmurou. A Bahia é como o nosso amor começou com uma quebra, mas foi nessa rachadura que entrou a luz. Emanuela apenas encostou a cabeça em seu ombro. O amor deles já não era tempestade. Era maré mansa, constante. Quando voltaram, ela escreveu em seu caderno. Talvez a Bahia nunca tenha nos deixado. Só demoramos para voltar ao lugar onde o coração sempre esperou. Do lado de fora, Caio arrumava a cozinha. A luz amarela tocava-lhe os ombros. Caio, chamou ela. Ele ergueu o rosto. Obrigada, por não desistir de mim quando eu fui embora. Ele se aproximou, segurando-lhe as mãos. Se eu desistisse, a Bahia morreria. E eu não sei viver num mundo sem você. O vento trouxe o rumor das ondas, testemunha silenciosa. Emanuela fechou os olhos, sentindo o sopro dele no pescoço. A Bahia em seu peito já não era lembrança, mas respiração. Ela compreendeu, mesmo as ondas que um dia se quebraram, podem voltar, suaves, para abraçar a mesma areia de onde partiram. A estação das chuvas chegou à Bahia de repente, como se o céu quisesse provar a força de quem decidiu ficar. O mar, antes manso e azul, agora era escuro, encrespado, pesado de sal. O vento soprava com fúria sobre os telhados, mas Emanuela não sentia medo, aprender a amar também os dias de tempestade. Naquela manhã, acordou antes de Caio. Ele dormia de lado, o rosto voltado para ela, a respiração tranquila. Emanuela o observou por um tempo, percebendo as pequenas mudanças, as rugas discretas ao redor dos olhos, a pele queimada de sol, o traço de quem, enfim, vivia no ritmo da própria vida. Vestiu o chale e saiu para a varanda. O mar rugia diante dela. Ondas brancas se quebravam contra as pedras, ecoando forte. Mesmo assim, o som não era violento, havia um compasso, uma música antiga dentro da fúria. A Bahia pensou, até nas tempestades tem melodia. Caio apareceu logo depois, ainda sonolento, abraçando-a por trás. O mar está bravo, murmurou, a voz rouca. Parece você em São Paulo. Ela riu. Eu era o furacão, e você o muro. E agora? Agora eu sou o mar, e você é quem aprendeu a escutá-lo. Ficaram assim, imóveis, apenas o vento, o sal e o ritmo das ondas batendo junto ao coração dos dois. Ao meio-dia, Caio foi até o ateliê, levando algumas crianças da vila. Emanuela ficou em casa, organizando suas fotos para enviar à revista. Quando abriu o computador, um e-mail a esperava. Emanuela, seu artigo Bahia, lugar onde o amor renasce, será a capa do próximo número. Ela leu 3 vezes. Sorria, não por vaidade, mas pela verdade. A história dela importava porque era real. À tarde o céu se fechou de uma vez. O vento virou tempestade. A casa tremia, as janelas batiam. A água invadia o chão. O cheiro de sal tomou o ar, e por um instante ela lembrou de São Paulo, da chuva fria que um dia quase os separou. A porta se abriu de repente. Era Caio, encharcado, segurando um grande quadro embrulhado em plástico. Não podia deixar molhar, disse, ofegante, rindo. As crianças me ajudaram a pintar. Presente da Bahia. Ela retirou o plástico. O quadro mostrava o mar, as ondas formando um coração gigante, e no centro, 2 pequenos vultos de mãos dadas. Desenho infantil, traços simples, mas cheios de alma. Emanuela olhou o quadro, depois olhou para ele, sem voz. É lindo, disse enfim. De quem foi a ideia? Deles. Mas o motivo é meu, respondeu Caio.
A Bahia não é só o lugar onde ensino, é onde a gente reaprendeu a amar, a confiar, a recomeçar. Ela o beijou no rosto, o gosto da chuva ainda salgado na pele. Acho que o mar se enfureceu hoje não para destruir, mas para lembrar que o amor também precisa de tempestade para entender o valor da calma. Caio sorriu e a abraçou mais forte enquanto o trovão ecoava. Então a Bahia não é um lugar, disse. Somos nós cada perdão, cada retorno. Emanuela fechou os olhos. Entre o som da chuva e o bater do coração dele, entendeu. Há sentimentos que não precisam mais ser ditos, porque já foram provados pelo silêncio e pelo mar. À noite, a tempestade cessou. O chão ainda brilhava de água. O reflexo das luzes da casa tremulava nas poças. Emanuela sentou-se na varanda, o chale sobre os ombros. O mar agora respirava devagar, tranquilo sob a lua nova. De dentro vinha o cheiro do jantar peixe grelhado com limão e o som leve de Caio andando na cozinha. Cada ruído, a faca, o prato, os passos soava como batimentos de uma vida simples e inteira. Quando ele saiu, trouxe 2 pratos fumegantes. Lembra da primeira vez que comeu peixe aqui? Disse que o cheiro do sal na minha pele era mais forte que o do mar. Ela riu, e você perguntou se era elogio. E você nunca respondeu. Era os 2, disse ela. O amor é assim doce e salgado, suave e áspero, mas impossível de viver sem. Jantaram em silêncio. O som do mar entrava pela janela, marcando o compasso dos talheres. Depois, Caio tirou do bolso um papel dobrado, antigo. Escrevi em São Paulo. Nunca tive coragem de te dar. Emanuela abriu. A letra dele era trêmula, as linhas borradas. Se você está lendo, é porque passamos pela tempestade. Não temo perder nada, exceto você. Minha Bahia não é o mar. É o olhar com que você acredita em mim. Se um dia esse olhar se apagar, até o oceano secará. As lágrimas caíram silenciosas, misturando-se à tinta antiga. Não quero que me perdoe, disse Caio baixinho. Só quero que lembre. Enquanto você ficar, a Bahia ainda tem água. Emanuela levantou-se e caminhou até a areia. O mar sussurrava manso, quase humano. Ela fincou o papel na beira da praia e deixou o vento brincar com ele. Ao voltar-se, Caio estava na porta, meio à sombra, meio à luz. A Bahia nunca seca, disse ela, porque eu ainda acredito. Oh! Ele veio até ela e encostou os lábios em sua testa. Prometo que nunca mais deixo essa fé morrer. Ela sorriu, recostando-se em seu ombro. Lá fora, o mar recolhia o papel antigo, levando-o de volta às ondas. Dentro da casa, a luz era quente como o sol, e naquela noite na Bahia, não havia mais tempestade, apenas 2 corpos, 2 respirações e uma fé silenciosa que, enfim, aprendeu a durar. O amanhecer na Bahia, naquele dia, não era de cartão postal, nenhum dourado exuberante, nenhum rosa gritante, apenas uma luz tênue, translúcida, suave demais para parecer real. A luz que só existe depois da tempestade, quando o mar volta a respirar e o céu se cala. Emanuela despertou com o cheiro do vento novo e o som ritmado das ondas batendo contra a areia, como uma canção de ninar. Caio ainda dormia, a mão pousada sobre o ombro dela, o sopro morno e constante, o mesmo ritmo que passava entre as cortinas brancas. Ela levantou, vestiu um vestido leve e branco, saiu para a varanda. O sol começava a subir do horizonte, dourando as pequenas cristas das ondas. Respirou fundo, o sal e o orvalho pareciam entrar pela pele. Na Bahia, pensou, cada manhã é um lembrete. Sempre se pode recomeçar, se ainda se ouve o mar dentro de si. Caio apareceu atrás dela, o cabelo desalinhado, os olhos sonolentos, 2 xícaras de café nas mãos. Ficou um pouco amargo, disse, sorrindo, mas a Bahia ensina que o que é verdadeiro nunca é doce demais. Como nós, respondeu ela, provando um gole. Como nós, repetiu ele, e o olhar dele tinha o calor do próprio amanhecer. Sentaram-se. Nada disseram. Deixaram que o vento e as ondas falassem por eles. Crianças corriam pela areia. Um cachorro mergulhava no mar. O riso se misturava à espuma. Tudo era vivo, real, luminoso no jeito discreto e sincero da Bahia. Pensei, disse Caio depois de um tempo, que poderíamos ficar aqui, não para sempre, mas o bastante para que a Bahia deixe de ser refúgio e vire casa. Emanuela o olhou, a luz do sol refletindo nos olhos dela. Sempre tive medo da palavra sempre, confessou. Ela soa como uma promessa grande demais, mas agora, se você diz ficar, não tenho mais medo. Aqui, não é preciso prometer, basta viver. Ele sorriu, tocando a mão dela. Então vivamos. Passaram a manhã caminhando pela praia.
A areia ainda úmida, a água roçando os tornozelos. Caio pegou uma pedrinha lisa e colocou no bolso dela. Para lembrar de hoje. E que dia é hoje? Ela perguntou. O dia em que a Bahia recebeu de volta 2 filhos perdidos. De volta à casa, a pintura das crianças ainda enfeitava a parede o coração de ondas. O casal de mãos dadas no centro. Olha, disse Emanuela, as ondas não são bravas. Elas não quebram, só abraçam. Porque as crianças ainda não aprenderam o medo, respondeu Caio. Só desenham o que é bonito. À tarde abriram todas as janelas. O vento encheu a casa de cheiro de sal e luz. Emanuela fotografou cada canto. A mesa de madeira, as xícaras na varanda, o reflexo do sol na parede, o olhar de Caio. Quero guardar a Bahia não nas fotos, mas nas lembranças verdadeiras o bastante para permanecer, mesmo quando partirmos. Ela vai com você, disse ele, colocando a mão sobre o coração dela, porque a Bahia mora aqui. Ao entardecer, sentaram-se na areia. Au Céu Cor de Fogo, de Pois Violeta. De um bar próximo, tambores e vozes cantavam Eu sei que vou te amar. Emanuela riu, apoiando a cabeça no ombro dele. Você acredita que o amor pode durar como nas músicas? Caio pensou um pouco. Não sei sobre o para sempre, mas quando é de verdade, cada dia é o primeiro. Quero continuar te amando assim como se fosse o começo, por mais anos que venham. Ela o fitou, nos olhos dele, o reflexo do mar. Então a Bahia será sempre jovem, sussurrou. Porque todos os dias a gente se apaixona de novo. Quando o sol se apagou por completo, ficaram ali, de mãos dadas, ouvindo as ondas. Emanuela sabia que a história deles não terminava na Bahia, apenas mudava de capítulo. O mar não era mais começo, mas testemunha do amor que aprendera a permanecer, em silêncio e em paz. Na última noite da estação das chuvas, o céu estava tão limpo que a Via Láctea se estendia sobre o oceano como um véu prateado. O mar respirava devagar, cansado e calmo. Dentro da casa, velas acesas iluminavam a parede branca, onde pendia o quadro do coração de ondas. Emanuela trouxe à mesa a moqueca que aprendera com a vizinha Peixe, leite de coco, pimenta, coentro e cebola roxa. O aroma enchia o ar. Caio organizava os desenhos das crianças, o rosto sereno de quem encontrou o que procurava. Jamais pensei que a Bahia pudesse me fazer sentir tão cheio, disse. Cheio? Perguntou ela, servindo o vinho. De fé. Não na vida em nós. Jantaram falando de coisas simples. O novo projeto dele. O próximo artigo dela. O sonho de publicar um livro de fotos Bahia. Lugar onde o amor aprende a respirar. Simples. Quente. Suficiente. Depois, caminharão até a praia. A areia seca e fria sob os pés. O vento firme e manso. Caio estendeu uma manta. Deitaram-se olhando o céu. Uma estrela cadente cruzou o escuro. Faz um pedido, disse ela. Não sei o que pedir. Acho que tudo o que desejei está aqui. Então pede para conservar. Ele riu e beijou-lhe a testa. Você acha que a gente pode guardar a felicidade? Não, respondeu ela. Mas podemos guardar um ao outro. E isso basta. Ficaram quietos. O mar sussurrava. Emanuela fechou os olhos, ouvindo o coração dele misturar-se ao som das ondas lento, constante, paciente. Caio então sentou-se e tirou algo do bolso. Uma concha antiga, polida. Ela ainda é nossa? Perguntou ela. É. Mas pedi às crianças que gravassem algo nela. Olha, à luz da lua, as palavras minúsculas reluziam. O amor fica. Emanuela sorriu, e as lágrimas vieram sem aviso. O mar vai mudar. O vento vai soprar. A Bahia vai se transformar, disse ele. Mas o que é verdadeiro fica você, eu, este amor. Ela levou a concha ao ouvido. Não ouviu apenas o mar. Ouviu tudo o que haviam sido. As chuvas de São Paulo, as dúvidas, o perdão, os recomeços, tudo unido num som único, calmo e inteiro. Colocou a concha sobre o peito dele. A Bahia não é um lugar aonde chegamos, sussurrou. É o lugar para onde o nosso amor volta, sempre que o mundo lá fora grita demais. Caio a envolveu nos braços. A Bahia vai estar em nós mesmo quando não estivermos aqui. As ondas tocavam a areia. As estrelas caíam, devagar. Emanuela fechou os olhos, sentindo os dedos dele entrelaçados aos seus. Não sabia o que o amanhã traria. Mas ali no compasso do mar e da respiração compartilhada, tinha certeza de uma única coisa. A Bahia existe, o amor existe, e tudo o que um dia se perdeu, finalmente, voltou para casa.